5 lições de psicanálise. Sigmund Freud. Quinta lição. Senhoras e senhores, com o descobrimento da sexualidade infantil e atribuindo aos componentes eróticos pulsionais os sistemas das neuroses, chegamos a algumas fórmulas inesperadas sobre a natureza e tendência destas últimas. Vemos que os indivíduos adoecem quando, por obstáculos exteriores ou ausência de adaptação interna, lhes falta na realidade a satisfação das necessidades sexuais. Observamos que então se refugiam na moléstia, para com o auxílio dela encontrar uma satisfação substitutiva. Reconhecemos que os sintomas mórbidos contêm certa parcela da atividade sexual do indivíduo ou sua vida sexual inteira. No distanciar da realidade, reconhecemos também a tendência principal e, ao mesmo tempo, o dano capital do estado patológico. Conjecturamos que a resistência oposta pelos doentes à cura não seja simples, mas composta de vários elementos. Não somente o ego do doente se recusa a desfazer o recalque por meio da qual se esquivou de suas disposições originárias, como também pode a pulsão sexual não renunciar à satisfação vicariante, enquanto houver dúvida de que a realidade lhe ofereça algo melhor. A fuga da realidade insatisfatória para aquilo que pelos danos biológicos que produz, chamamos doença, não deixa jamais de proporcionar ao doente um prazer imediato. Ela se dá pelo caminho da regressão às primeiras fases da vida sexual, a que na época própria não faltou satisfação. Esta regressão mostra-se sob dois aspectos: temporal, porque a libido, na necessidade erótica, volta a fixar-se aos mais remotos estados evolutivos, e formal, porque emprega os meios psíquicos originários e primitivos para a manifestação da mesma necessidade. Sob ambos os aspectos, a regressão orienta-se para a infância, restabelecendo um estado infantil da vida sexual. Quanto mais profundamente penetrar-lhes a patogênese das afecções nervosas, mais claramente verão os liames entre as neuroses e outras produções da vida psíquica do homem, ainda as mais altamente apreciadas. Hão de notar que nós, os homens, com as elevadas aspirações de nossa cultura e sob a pressão das íntimas repressões, achamos a realidade de todo insatisfatória e por isso mantemos uma vida de fantasia, onde nos comprazemos em compensar as deficiências da realidade, engendrando realizações de desejos. Nessas fantasias há muito da própria natureza constitucional da personalidade e muito dos sentimentos recalcados. O homem enérgico e vencedor é aquele que pelo próprio esforço consegue transformar em realidade seus castelos no ar. Quando esse resultado não é atingido, seja por oposição do mundo exterior, seja por fraqueza do indivíduo, este se desprende da realidade, recolhendo-se aonde pode gozar, isto é, ao seu mundo de fantasia, cujo conteúdo, no caso de moléstia, se transforma em sintoma. Em certas condições favoráveis, ainda lhe é possível encontrar outro caminho dessas fantasias para a realidade, em vez de se aliar dela definitivamente pela regressão ao período infantil. Quando a pessoa inimizada com a realidade possui dotes artísticos, psicologicamente ainda enigmáticos, podem suas fantasias transmudar-se não em sintomas, senão em criações artísticas. Subtrai-se desse modo à neurose e reata as ligações com a realidade. Henke, 1907. Quando com a revolta perpétua contra o mundo real faltam ou são insuficientes esses preciosos dons, é absolutamente inevitável que a libido, seguindo a origem da fantasia, chegue ao reavivamento dos desejos infantis e, com isso, à neurose. Representante em nossos dias do claustro, aonde costumavam recolher-se todas as pessoas desiludidas da vida ou que se sentiam fracas demais para viver. Seja-me lícito referir neste ponto o que de mais importante pudemos conseguir pelo estudo psicanalítico dos nervosos, e venha a ser que as neuroses não têm um conteúdo psíquico, que como privilégio deles não se possa encontrar nos sãos.
Segundo expressou Carl Gustav Jung, aqueles adoecem pelos mesmos complexos com que lutamos nós, os que temos saúde perfeita. Conforme as circunstâncias de quantidade e da proporção entre as forças em choque, será o resultado da luta à saúde, a neurose ou a sublimação compensadora. Senhoras e senhores, não lhes falei até agora sobre a experiência mais importante, que vem confirmar nossa suposição acerca das forças pulsionais sexuais da neurose. Todas as vezes que tratamos psicanaliticamente um paciente neurótico, surge nele o estranho fenômeno chamado transferência. Isto é, o doente consagra ao médico uma série de sentimentos afetuosos, mesclados muitas vezes de hostilidade, não justificados em relações reais, e que, pelas suas particularidades, devem provir de antigas fantasias tornadas inconscientes. Aquele trecho da vida sentimental cuja lembrança já não pode evocar, o paciente torna a vivê-lo nas relações com o médico. E só por este ressurgimento na transferência é que o doente se convence da existência e do poder desses sentimentos sexuais inconscientes. Os sintomas, para usar uma comparação química, são os precipitados de anteriores eventos amorosos, no mais amplo sentido, que só na elevada temperatura da transferência podem dissolver-se e transformar-se em outros produtos psíquicos. O médico desempenha nesta reação conforme a excelente expressão de Ferenczi, 1909, o papel de fermento catalítico que atrai para si temporariamente a energia afetiva aos poucos libertada durante o processo. O estudo da transferência pode dar-lhes ainda a chave para compreenderem a sugestão hipnótica de que, a princípio, nos servimos como meio técnico de esquadrinhar o inconsciente dos doentes. Naquela época, o hipnotismo revelava-se um meio terapêutico, mas constituía, ao mesmo tempo, um empecilho ao conhecimento científico da questão, removendo as resistências psíquicas de um certo território para amontoá-las como muralha intransponível nos confins do mesmo. Não pensem, além disso, que o fenômeno da transferência, a respeito do qual, infelizmente, pouco posso dizer aqui, seja produzido pela influência da psicanálise. A transferência surge espontaneamente em todas as relações humanas e de igual modo nas que o doente entretém com o médico. É ela, em geral, o verdadeiro veículo da ação terapêutica, agindo tanto mais fortemente quanto menos se pensa em sua existência. A psicanálise, portanto, não a cria, apenas a desvenda à consciência e dela se apossa a fim de encaminhá-la ao termo desejado. Não posso certamente deixar o assunto da transferência sem frisar que este fenômeno é decisivo, não só para o convencimento do doente, mas também do médico. Sei que todos os meus adeptos, só pela experiência própria sobre a transferência, se convenceram da exatidão das minhas afirmações referentes à patogênese das neuroses. Posso perfeitamente compreender que ninguém alcance um modo de julgar tão seguro, enquanto não se faça psicanalista e não observe dessa maneira a ação da transferência. Senhoras e senhores, do ponto de vista intelectual, devemos levar em conta, julgo eu, que existem especialmente 2 obstáculos, dignos de nota, contra a aceitação das ideias psicanalíticas. Primeiramente, a falta de hábito de contar com o rigoroso determinismo da vida psíquica, o qual não conhece exceção. E, em segundo lugar, o desconhecimento das singularidades pelas quais os processos mentais inconscientes se diferenciam dos conscientes, que nos são familiares. Uma das formas de oposição mais espalhadas contra o emprego da psicanálise, tanto em doentes como em sãos, se liga ao último desses 2 fatores. Teme-se que ela faça mal. Tem-se medo de chamar à consciência do doente os impulsos sexuais recalcados, como se lhe oferecessem, então, o perigo de aniquilar as mais altas aspirações morais e o privassem das conquistas da civilização.
Nota-se que o doente apresenta feridas na vida psíquica, mas receia-se tocar nelas, para não aumentar os sofrimentos. Podemos aceitar esta analogia. Não devemos, com efeito, tocar em pontos doentes quando estamos certos de que com isso só provocamos dor e nada mais. Todos sabem, porém, que o cirurgião não deixa de examinar, palpando o foco da moléstia, quando tem em vista realizar uma operação que há de proporcionar a cura completa. Ninguém pensa já em incriminá-lo pelos inevitáveis incômodos do exame, nem pelos fenômenos pós-operatórios, desde que a operação tenha bom êxito e que, mediante a agravação passageira do mal, o doente alcance a definitiva supressão do estado mórbido. Em relação à psicanálise, as condições são semelhantes. Pode ela reivindicar os mesmos direitos que a cirurgia. A exasperação dos incômodos que impõe ao doente durante o tratamento é uma vez observada a boa técnica, incomparavelmente menor que a infligida pelo cirurgião. Em geral, nem deve ser tomada em consideração diante da gravidade da moléstia principal. A destruição do caráter civilizado pelos ímpetos pulsionais libertados do recalque é um desfecho temido, mas absolutamente impossível. É que este temor não leva em conta o que a nossa experiência nos ensinou com toda a segurança, que o poder psíquico e somático de um desejo, desde que se baldou o respectivo recalque, se manifesta com muito mais força quando inconsciente do que quando consciente. Indo para a consciência, só se pode enfraquecer. O desejo inconsciente escapa a qualquer influência. É independente das tendências contrárias, ao passo que o consciente é atalhado por tudo quando, igualmente consciente, se lhe opuser. O tratamento psicanalítico coloca-se assim como o melhor substituto do recalque fracassado, justamente em prol das aspirações mais altas e valiosas da civilização. O que acontece geralmente com os desejos inconscientes libertados pela psicanálise e quais os meios por cujo intermédio pretendemos torná-los inofensivos à vida do indivíduo? Desses meios há vários. O resultado mais frequente é que os mesmos desejos, já durante o tratamento, são anulados pela ação psíquica, bem conduzida, dos melhores sentimentos contrários. O recalque é substituído pelo julgamento de condenação efetuado com recursos superiores. Isso é possível porque quase sempre temos de remover tão somente consequências de estados evolutivos anteriores do ego. Como o indivíduo na época se achava ainda incompletamente organizado, não pôde senão recalcar a pulsão inutilizável. Mas na força e madureza de hoje, pode talvez dominar perfeitamente aquilo que lhe é hostil. Outro desfecho do tratamento psicanalítico é que os impulsos inconscientes, ora descobertos, passam a ter a utilização conveniente que deviam ter encontrado antes, se a evolução não tivesse sido perturbada. Por causa das repressões, o neurótico perdeu muitas fontes de energia psíquica que lhe teriam sido de grande valor na formação do caráter e na luta pela vida. Conhecemos uma solução muito mais conveniente, a chamada sublimação, pela qual a energia dos desejos infantis não se anula, mas ao contrário permanece utilizável, substituindo-se o alvo de algumas tendências por outro mais elevado, quiçá não mais de ordem sexual. Exatamente os componentes da pulsão sexual se caracterizam por essa faculdade de sublimação, de permutar o fim sexual por outro mais distante, de maior valor social. Ao reforço de energia para nossas funções mentais, por essa maneira obtido, devemos provavelmente as maiores conquistas da civilização. O recalque prematuro exclui a sublimação da pulsão recalcada. Desfeito aquele, está novamente livre o caminho para a sublimação.
Não devemos deixar de contemplar também o terceiro dos possíveis desenlaces do tratamento psicanalítico. Certa parte dos desejos libidinais recalcados faz jus à satisfação direta e deve alcançá-la na vida. As exigências da sociedade tornam o viver dificílimo para a maioria das criaturas, forçando-as com isso a se afastarem da realidade e dando origem às neuroses. Sem que o excesso de coerção sexual traga maiores benefícios à coletividade. Não devemos ensoberbecermos tanto a ponto de perder completamente de vista nossa natureza animal, nem esquecer tampouco que a felicidade individual não deve ser negada pela civilização. A plasticidade dos componentes sexuais manifesta na capacidade de sublimarem-se. Pode ser uma grande tentação a conquistarmos maiores frutos para a sociedade por intermédio da sublimação contínua e cada vez mais intensa. Mas assim como não contamos transformar em trabalho, senão parte do calor empregado em nossas máquinas, de igual modo não devemos esforçar-nos em desviar a totalidade da energia da pulsão sexual da sua finalidade própria. Nem o conseguiríamos. E se o cerceamento da sexualidade for exagerado, trará consigo todos os danos de uma exploração abusiva. Não sei se da parte dos senhores considerarão como presunção minha a admoestação com que concluo. Atrevo-me apenas a representar indiretamente a convicção que tenho, narrando-lhes uma anedota já antiga, cuja moralidade os senhores mesmo apreciarão. A literatura alemã conhece um vilarejo chamado Schilda, de cujos habitantes se contam todas as espertezas possíveis. Dizem que possuíam eles um cavalo com cuja força e trabalho estavam satisfeitíssimos. Uma só coisa lamentavam. Consumia aveia demais e esta era cara. Resolveram tirá-lo pouco a pouco desse mau costume, diminuindo a ração de alguns grãos diariamente, até acostumá-lo à abstinência completa. Durante certo tempo, tudo correu magnificamente. O cavalo já estava comendo apenas um grãozinho, e no dia seguinte devia finalmente trabalhar sem alimento algum. No outro dia amanheceu morto o pérfido animal, e os cidadãos de Schilda não sabiam explicar por quê. Nós nos inclinaremos a crer que o cavalo morreu de fome, e que, sem certa ração de aveia, não podemos esperar, em geral, trabalho de animal algum. Pelo convite e pela atenção com que me honraram, os meus agradecimentos. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. Siga-nos no Instagram.